Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Estados Unidos vão assinar acordo com China, afirma presidente americano Donald Trump. É lançada nova entidade do agronegócio. CropLife Brasil quer estimular a inovação e o uso de tecnologias mais modernas nas lavouras. Banco Central corta a taxa Selic e juros caem para 5% ao ano. É o menor patamar da história. Protestos na Bolívia contra a reeleição do presidente Evo Morales ultrapassam uma semana. E no campo, brasileiros relatam problemas para escoar a safra. Tem tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Na Bolívia, protestos contra a reeleição do presidente Evo Morales já ultrapassam uma semana. No campo, os produtores brasileiros relatam problemas para escoar a safra e também para receber os pacotes tecnológicos como os insumos. Vamos até Cuiabá, porque em algumas regiões de Mato Grosso que fazem fronteira com a Bolívia também há relatos de impactos dessa situação conflituosa que está acontecendo no país vizinho à Bolívia. Boa tarde, Patrone. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Você disse bem, viu uma situação extremamente tensa. A gente viu as imagens ali na escalada e já vamos colocar essas imagens enquanto eu falo, que mostram um clima bastante tenso. Os produtores de lá, quem mora por lá, dizendo que se assemelha a uma guerra civil, e isso a gente consegue comprovar com essas imagens que estão circulando nas redes sociais, foram encaminhadas por um produtor rural à nossa equipe, né, do canal Rural, justamente falando, mostrando, né, na prática o que tem acontecido. Há um confronto muito grande ali na Bolívia, né? Boa parte da população não aceita essa reeleição de Evo Morales em primeiro turno. Há uma dúvida quanto à legitimidade, né, dessa votação. Ele está indo para o 4º mandato e todo mundo diz lá, os protestantes, né, de que a Constituição do país só permitiria uma reeleição, ou seja, 2 mandatos seguidos. Ele está indo para o 4º mandato, por isso essa insatisfação que toma parte de grande parte da população da Bolívia. Essas imagens são ali da região de Santa Cruz, né, onde de fato o confronto tem ocorrido, é o clima mais tenso por lá, e por lá tem produtores também em localidades próximas, inclusive o Daniel Popov, nosso jornalista do Canal Rural, do site do Canal Rural, conversou com um agricultor que está desde 1994 na Bolívia. Ele planta ali cerca de 4.500 hectares de soja, diz que é um momento de retirada da safra, né, de inverno por lá, da safra de soja colhida nessa época e precisa ser escoada nesse momento. Só que diante de todo esse conflito, toda a tensão, dos protestos que inclusive fecham todas as estradas bolivianas, não é possível retirar esses grãos das fazendas, né? Há também uma preocupação muito grande com, consequentemente, a chegada dos insumos, né? A entrega dos insumos que vão aí possibilitar o plantio das próximas safras. Há um clima de tensão muito grande por lá, vários confrontos com tiro, pessoas sendo assassinadas, então é um problema muito sério que tem preocupado esses produtores. Esse produtor em específico que conversou com o nosso repórter Daniel Popov, ele disse que houve uma conversa ali, um acordo para que alguns caminhões possam passar carregando soja, mas ainda não sabe se na prática isso de fato vai acontecer, Kellen. Isso próximo a Santa Cruz. A gente tem a situação também, como você mencionou, próxima aqui à fronteira com o Mato Grosso. Aqui são 2 pontos de bloqueio envolvendo aí proximidades com o Mato Grosso. Um perto de Cáceres, né, com o município de São Matias, a gente vê as fotos aí, e também no distrito de Los Petas, próximo a Vila Bela da Porto Esperidião, perdão, aqui em Mato Grosso. São 2 pontos. Ali algumas fotos que foram enviadas por jornalistas locais, e esse que aparece na imagem agora é o prefeito de São Matias, justamente tentando convocar o apoio de parte da população local ali para aderir a esse protesto, a esse manifesto também, apoiar. E ali a frase diz bem, né? Unidos pela democracia. Esse é o cenário. Bom, quem tem fazendas próximas a essa região aqui
em Mato Grosso, né, do lado boliviano. Conversei com um gerente de um grupo que tem 56 mil hectares ali na região de São Inácio, que fica próximo a essa região onde há o protesto, há o bloqueio. Ele me relatou que a grande preocupação, o foco deles é a pecuária e não a agricultura, a grande preocupação é justamente com os problemas nas estradas internas da Bolívia, onde o bloqueio acontece, como eu mencionei, e, portanto, já há uma preocupação muito grande com a chegada, por exemplo, de óleo diesel. Já há uma possibilidade de escassez da oferta desse produto por conta do tráfego interrompido. Outra preocupação, ele disse que tem levado os animais gordos para frigoríficos próximos à fazenda, por onde não há bloqueios, mas há um alerta ali na região, um temor muito grande de que esses frigoríficos ali da região precisem suspender as atividades por um determinado momento, já que o escoamento da carne do produto final, esse sim também está comprometido diante desses problemas. Keren, como você disse, há mais de uma semana isso está acontecendo por lá e um clima de tensão muito grande, claro, começa a trazer consequências também para o campo. Keren. Você relata essa preocupação dos brasileiros que produzem na Bolívia e como é que está a situação dos brasileiros que vivem na região de fronteira com a Bolívia, produtores rurais. Você hoje de manhã conversou também com representantes da polícia nessa região e a gente quer saber se essa tensão que acontece no país vizinho pode impactar de alguma forma a segurança dessas propriedades ou até mesmo o comércio nessas regiões. Diga pra gente. Pois é, Keren, conversei com um tenente-coronel do GEFRON, que é o grupo especializado de operações na fronteira aqui em Mato Grosso, e ele me passou o seguinte: nos dois pontos de bloqueios aqui, que envolvem, aí, como eu disse, os municípios aqui mato-grossenses, a manifestação, esses bloqueios, eles ocorrem de forma pacífica, são poucos manifestantes de fato no bloqueio, ou seja, proibindo o acesso, mas exatamente isso, o acesso está proibido tanto para pessoas, para pedestres, e também para veículos. Só está passando nesse momento ambulâncias, e carros que envolvam a necessidade de atendimento médico. É um protesto pacífico nas fronteiras, mas há essa preocupação. Os produtores que têm fazendas próximas, aí já do lado mato-grossense, por enquanto ainda não são atingidos de nenhuma maneira mais efetiva, justamente porque os insumos são comprados do lado de cá, o transporte todo ocorre do lado aqui de Mato Grosso. Mas quem estabelece algum tipo de negociação envolvendo o país vizinho, esse sim começa a ficar mais preocupado, justamente porque o protesto tem se estendido e, consequentemente, com esse bloqueio do transporte, do trânsito ali envolvendo cargas, envolvendo passageiros, envolvendo pessoas, isso também acaba sendo um problema muito grande, gerando consequências e reflexos, Keren? É hora da gente falar dos custos no campo. A possibilidade de novos tributos ou o fim de isenções preocupa o setor agropecuário. A CNA fez um levantamento e listou pelo menos 4 propostas em discussão com potencial de onerar o setor produtivo. A gente vai até Brasília, onde está o Renato Conchon, que é chefe do núcleo econômico da CNA e está conosco para dizer de onde vêm estas potenciais ameaças. Boa tarde, Conchon. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Conchon, proponho a você começarmos pelo curto prazo. O que, na próxima semana, tratando-se de taxas ou tributos, pode se transformar num ônus para o setor produtivo ao longo dos próximos anos? Qual é a questão mais de curto prazo que nós temos para observar? Olha, Kellen, o que a gente está acompanhando aqui no Congresso Nacional com bastante atenção, como você falou que existe um risco para o curto prazo, é a PEC 133, a proposta de emenda constitucional 133, de autoria do senador Tasso Gereissati, a chamada PEC paralela, tá? Essa PEC paralela, vamos lembrar que ela foi apresentada para não prejudicar o andamento da reforma da Previdência, e essa PEC no setor agropecuário, ela pretende revogar a isenção da contribuição previdenciária sobre as exportações. É o chamado Fundo Rural para quem exporta, hoje tem a isenção dessa contribuição, ele exporta sem o carregamento desse tributo, e a PEC paralela visa justamente revogar essa isenção, ou seja, caso seja aprovado dessa forma, o exportador teria um ônus tributário sobre essas exportações. Então é isso
de imediato, da próxima semana, é o que a gente está trabalhando com mais afinco para que isso não ocorra. Ou seja, o ponto 1 que você traz, até porque são vários nomes, várias propostas, para ficar bem claro para o nosso telespectador, é a PEC paralela, como ela é hoje, né? Hoje é isento de fundo rural nas exportações. O que esta PEC propõe é que haja a incidência de fundo rural para exportação. Esse tema deve estar em discussão na próxima semana. Há um risco. No entanto, você me dizia que em conversas com os senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária, inclusive o senador Heinz esteve conosco no Mercado e Companhia essa semana e falou de uma proposta alternativa para evitar que haja incidência do fundo rural para as exportações. Como é que está esse tema? Exatamente. A nossa preocupação maior, a preocupação da CNA, que foi colocada para o senador Heinz também, é no sentido de não onerar de maneira alguma os produtores rurais de todo o Brasil. A nossa proposta era que fosse realizada uma emenda a essa PEC para fazer com que os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as suas cooperativas, consigam permanecer no modelo atual, ou seja, permaneceriam exportando sem a incidência desse tributo. Certo, então a gente vai observar o andamento da PEC paralela, que é uma possibilidade do agro passar a ter fundo rural incidindo nas exportações. O segundo tema que você listou enquanto CNA tem a ver com a Lei Candir. Qual é, de fato, o risco que tem de haver a volta da cobrança do ICMS também para as exportações? Bom, a nossa preocupação é muito veemente, dado o impacto que uma possível revogação da Lei Candir teria no setor agropecuário brasileiro. Não somente no setor agropecuário, é importante ressaltar que a Lei Candir ela tem um benefício de estabilizar a moeda, o nosso querido real. Em 94 foi instituído o Plano Real, em 96 veio a Lei Candir. Então, mais do que defender os interesses apenas do setor do agronegócio, que por si só já é uma grande virtude, a gente defende a Lei Candir para a manutenção da estabilidade da moeda. A Lei Candir está correndo risco por outra PEC, a PEC 42, em que o senador de Minas Gerais apresentou no sentido de revogar a atual isenção do ICMS para as exportações. Então, tudo que é exportado de produtos básicos semi-elaborados do Brasil, soja, carne, café, enfim, uma gama de produtos tem essa isenção. E se a PEC for aprovada da forma que se encontra, ela vai ser tributada, essas exportações. Conchon, para a gente atualizar o último dado sobre isso, ainda nessa semana aqui no Mercado e Companhia, a gente mostrou para os nossos telespectadores a fala do relator, que disse que o agro não deve ter, então, a revogação da Lei Candir, que apenas o setor de minérios é que poderia passar a contar com ICMS para as exportações. A CNA está confiante de que a Lei Candir não vai ser revogada? Olha, estamos trabalhando incansavelmente para que seja. Nós conversamos com o autor da PEC, o senador Anastasia, com o relator, o senador veneziano, com outros parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, e fizemos um trabalho de convencimento para mostrar os prejuízos caso a Lei Candir seja revogada. Vai ter uma perda de mercado no mercado global, os produtos agronegócios vão perder competitividade no mercado global, os preços aos produtos pagos aos produtores rurais e também o faturamento do setor tende a retrair. Por isso que é tão importante a manutenção da Lei Candir. Bom, nós já passamos por 2 itens, o primeiro a PEC paralela, o segundo Lei Candir, foram 4 os desafios aí listados na área de taxas ou tributos para o agro e a gente avança para o terceiro que diz respeito ao Convênio 100 de 97, que é aquele acordo feito com os estados brasileiros que garante ou redução ou isenção de ICMS. A renovação precisa acontecer em abril do ano que vem, mas essa decisão pode ser ainda tomada neste ano, Conchon. Qual é o status do Convênio 100? Correto. Bom, ao longo da última renovação, que foi 30 de abril de 2019, o CONFAS, o Comitê Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de Fazenda, determinaram a criação de um grupo de trabalho para debater alternativas ao Convênio 100. Tá? Ocorreram 3 reuniões aqui em Brasília, a CNA participou de todas elas, no sentido de manter a Lei Candir, principalmente porque a gente tem que lembrar que o Convênio 100, o Convênio 100, ele revoga ou isenta a redução da base de cálculo do ICMS para insumos agropecuários e por conta que se uma possível revogação ou não prorrogação desse convênio, os insumos agropecuários vão vir carregados de tributos, o ICMS. Okay. E aí, os produtores rurais não têm como
se apropriar desse crédito, dado o modelo tributário atual do setor agropecuário. Uma questão fundamental seria qual que seria a alternativa a isso. E os secretários de Fazenda, ao longo dessas reuniões, não apresentaram a nós quais eram as alternativas. Diante disso, a CNA se posiciona no sentido de prorrogar o convênio 100 e essa decisão, como você bem falou, deve acontecer ainda esse ano, visto que entre 12 ou 13 de dezembro deste ano estarão reunidos os secretários de Fazenda em Curitiba, de todo o Brasil. Os secretários de Fazenda de todo o Brasil estarão reunidos em Curitiba para tratar dessa possível revogação ou renovação do convênio ICMS número 100. Bom, e a gente vai avançar para o quarto item que você listou, que tem a ver com a reforma tributária. São duas as PECs, PEC 45 e PEC 110. Ambas têm o objetivo de alterar o sistema tributário nacional e simplificar essa tributação, o que pode significar o fim de algumas isenções para o agro. A CNA demonstra preocupação com a reforma tributária. Qual é o status dessa questão? Sim, estamos acompanhando de perto as duas tramitações das PECs, como você bem falou agora, a 45 na Câmara dos Deputados, a 110 no Senado, e a gente está aguardando ansioso o posicionamento do governo federal. O governo federal disse que ia apresentar uma proposta dele, que até o momento não o fez. Então, para desenvolver um melhor trabalho político aqui em Brasília, a gente está aguardando no sentido político de qual será o posicionamento do governo federal, mas não sem antes está se debruçando da parte técnica, avaliando os impactos tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, para saber como que vai essa reforma e vai impactar o produtor rural, o setor agropecuário como geral. Basta lembrar que uma das PECs tem uma possibilidade de revogar toda e qualquer tipo de benefício tributário concedido até o momento, ou seja, a atual desoneração da cesta básica cairia por terra e também o convênio ICMS número 100, que acabamos de falar, não teria mais sentido, uma vez que todos os insumos viriam carregados de tributos a partir da promulgação dessa PEC. Ou seja, assim como aqui no Mercado e Companhia, no Canal Rural, temos destacado desde o início do ano, a questão de taxação e de tributos é um dos principais desafios do agronegócio no contexto atual, e vocês fizeram um excelente trabalho também de categorizar os desafios de curto, médio e também longo prazo. O Fundo Soberano da Arábia Saudita vai investir até 10 bilhões de dólares em projetos no Brasil, cerca de 40 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo Twitter do presidente Jair Bolsonaro nesta semana e é resultado da missão do governo pelo Oriente Médio. Vamos ver? Pelo Twitter, o presidente anunciou que entre as obras de infraestrutura beneficiadas pelo Fundo Árabe está a ferrovia Ferrogrão, que liga Mato Grosso ao Pará. De acordo com Bolsonaro, o aporte vai estimular outros investimentos. Além disso, o governo brasileiro trabalha em conjunto com o fundo na facilitação de iniciativas, continuando a simplificação da legislação e outras ações favoráveis ao crescimento. A missão do governo finalizou ontem a viagem pelo Oriente Médio, depois de visitar a Arábia Saudita, última parada da comitiva. A equipe viajou por 12 dias e passou também por Japão, China, Emirados Árabes e Catar, onde foram firmados acordos nas áreas de concessão de vistos, defesa, cultura e investimentos e produtos agropecuários. Em viagem oficial à Ásia, o presidente brasileiro foi recebido pelo presidente da China, Xi Jinping. Com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi fechado um acordo de ampliação da exportação de carnes do Brasil e outros produtos agrícolas brasileiros. O vice-presidente e diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, acompanhou a comitiva internacional na Ásia e fez um balanço da missão do governo. Para Santin, a aproximação entre Brasil e Arábia Saudita, por exemplo, pode contribuir para a habilitação de plantas frigoríficas que estão pendentes. Vamos ver. Estamos encerrando a nossa missão oficialmente agora em Riad, na Arábia Saudita. Foram 3 países, passamos pela China com belos contatos. O presidente da República e a ministra Tereza Cristina e seu time de ministros trabalharam para a habilitação de novas plantas, construindo novas pontes de elos de ligação dos nossos países. Tanto é verdade que ontem aconteceu no Brasil mais uma inspeção por meio desse sistema digital, comprovando a crença, a credibilidade que foi desenvolvida com essas visitas e relações. O mesmo aconteceu no Emirados Árabes Unidos, um país que temos uma grande parceria de muitos anos,
vendendo frango, vendendo ovos, trabalhando como um grande, maior mercado de ovos de postura do Brasil é o Emirados Árabes Unidos. E agora aqui na Arábia, com também muita boa relação, o presidente reforçou, acima de tudo, a presença do Brasil e a amizade do Brasil com os países árabes. Foi muito interessante verificar a acolhida que recebemos nós da missão e a presidência da República aqui nesse país, que anunciou investimento de 10 bilhões no Brasil e que nós esperamos que na área da agricultura, na área do agronegócio, especialmente nós, nas plantas de aves, possamos ter tratamentos melhores e reabilitação das plantas que estão pendentes, para buscar novas oportunidades e continuar a ser parceiros na segurança alimentar desses países do Golfo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.